Oiê, eu sou a Taimara Polidoro, professora aqui do canal Vai Rolar Química, e hoje eu trouxe para vocês uma aula muito importante sobre os modelos atômicos, né? Para quem não sabe, os modelos atômicos fazem parte do módulo 1 do PISM, né? E esse ano em especial, o módulo 1 do PISM, ele está sofrendo uma modificação, né? Então, o programa ele vai ser mais seguir, né, a BNCC e o novo ensino médio. Então, agora não basta somente saber modelos atômicos, é necessário que a gente saiba um pouquinho de história e filosofia da ciência também. Então, fica comigo até o final para vocês verem como esse assunto pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá? Bom, então está aí os modelos atômicos. Vamos começar a falar deles, né? Então, para que a gente comece a falar sobre modelos atômicos, né, que a gente já tem uma noção, é necessário que a gente comece falando sobre quando que esses assuntos, né, começaram a ser questionados e comentados, né? Então, a gente consegue ver aqui que desde a Grécia Antiga, alguns filósofos, né, já faziam esse tipo de discussão, né, e eles já admitiam que a matéria seria formada por partículas minúsculas e indivisíveis. Então, veja só, há quanto tempo atrás essas discussões elas já vêm acontecendo, né? Então, dentre esses filósofos, né, que já discutiam sobre o assunto, né, o Demócrito foi um deles, né? O Demócrito ele viveu aí por volta do século 5 antes de Cristo. Vejam só, olha o tempo, né? E ele ficou muito conhecido por ter proposto aí a ideia de que toda matéria é composta por partículas indivisíveis chamadas de átomos. Então veja só que essa ideia de átomo já vem desde a Grécia Antiga, né? Então, é muito tempo que essas discussões elas já vêm acontecendo, né? Não é uma coisa de agora, recente. Bom, e aí, como essas discussões elas já aconteciam há muitos e muitos anos, né? Ali mais ou menos no século 17 e 18, né? Vários cientistas, né? Foram responsáveis por dar contribuições para o surgimento da química, né? Então, né, fazendo aí um salto, né, eu quis mostrar para vocês o início, né, desde quando isso é discutido, né, e quando que isso de fato começou a ser uma ciência, quando isso de fato começou a ser discutido, né, discutido assim de forma experimental, né. Então, dentre esses cientistas, né, o Lavoisier, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, né, foi um cientista bem importante, né? Antoine Laurent Lavoisier. Gastei no meu francês agora, né? Dentre as contribuições que Lavoisier deu para a química, para a ciência, né? A lei da conservação da massa, ela foi a mais conhecida e a mais relevante, né? Quem nunca ouviu falar na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Essa citação, na verdade, é de Lavoisier, né? Então, segundo Lavoisier, segundo seus estudos, né, ele fazia bastante experimento, bastante estudo experimental, né? E dentre essas experiências que ele fez uma reação química, né, num recipiente fechado, né? E aí ele constatou, né, que quando uma reação química ela é realizada no recipiente fechado, a massa dos produtos ela é igual à massa dos reagentes. Daí a lei da conservação da massa. Então, a lei de Lavoisier ela foi um marco no desenvolvimento da química moderna, né, pois ajudou a estabelecer a química como uma ciência quantitativa e também experimental, né, que é o que a gente faz aí até hoje, né. Então, falando mais um pouquinho do Lavoisier, né, o Lavoisier ele era francês, né, nasceu na França com esse nome, não tem como dizer que ele não era francês, né, e por incrível que pareça, Lavoisier estudou direito, né? Mas ele tinha um interesse muito grande em estudar ciências, né? Então ele assistia às aulas de química do professor Bourdelian, acho que é assim que se fala, né? E ele se empolgava com as experiências e acabou aí trazendo para a gente uma, né, lei que é extremamente importante, que foi a base, né, da química aí, química experimental. Bom, um outro cientista igualmente importante foi o Proust, né? Joseph Louis Proust, né?
A lei de Proust, né, ela também é conhecida como a lei das proporções constantes, né, e ela foi enunciada, né, por este químico em 1799, né. Então, o que que a lei de Proust ela diz pra gente? Ela afirma que uma substância química pura, né, em uma substância química pura, os elementos que compõem estão presentes em proporções fixas e constantes em massa, né. Então, por exemplo, se você pega aí a água, composta de hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1, né? Independente da fonte ou da forma de produção dessa água, essa proporção ela nunca vai mudar, né? Sempre vai ser 2:1, né? Então, é por isso que é essa lei das proporções constantes, né? Então, a lei de Proust ela foi bastante importante, né? Porque ela estabelece a existência de uma ordem na composição da matéria, né? O que permite aos químicos identificar e caracterizar as substâncias químicas e compreender também a natureza das reações. Então, a lei de Proust ela foi extremamente importante, assim como a lei de Lavoisier, né? Para determinar algumas coisas dentro da química, né? Então, o Joseph Louis Proust também era nascido na França, assim como Lavoisier, né? Porém, ele já era formado em Química e Farmácia, né? Estudou Química e Farmácia, e ele gostava bastante de analisar o conteúdo de qualquer coisa, né? E ele trabalhou como chefe de farmácia em um hospital de Paris, né? Bom, e aí por que eu falei de Proust e de Lavoisier, né? Esses dois cientistas, eles foram extremamente importantes, né? Então, eles foram a base, né, de muitas coisas que se explicam hoje na química, né? E aí, lá em meados de 1803 e 1808, né, o cientista inglês John Dalton, ele acabou propondo uma teoria, né, para explicar essas duas leis enunciadas por Lavoisier e Proust, né. Então, o Dalton, ele meio que pegou, né, os estudos desses dois cientistas que foi extremamente importante e desenvolveu a sua teoria atômica, né, que é a chamada teoria atômica de Dalton. Então, segundo os postulados de Dalton, os elementos são compostos por átomos, que são as unidades básicas da matéria, né? E ele também propôs que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e propriedades, enquanto os átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes, né? Então, foi basicamente isso que o Dalton propôs, né? E para o Dalton, né, de acordo com os estudos de Dalton, né, os átomos eles eram esferas sólidas, né, maciças, né, e indivisíveis, ou seja, não era possível dividi-la em pedaços menores, em partes menores, né, e era eletricamente neutro. Né? Então, para Dalton, é o que a gente chama de modelo de bola de bilhar, né? Quando a gente precisa identificar e saber representar o modelo de Dalton, a gente chama de modelo de bola de bilhar. Porque para ele o átomo era exatamente como uma bolinha de bilhar, que é uma bolinha de sinuca, né? Era indivisível e eletricamente neutro, né? E dessa forma aí, não era oco, era maciço, né? Então, John Dalton, ele nasceu aí em 1766, né, na Inglaterra, né? Ele já era um cientista inglês. Ele foi professor de matemática, física e química em Manchester, né? E estudou a deficiência da visão, né? Isso é uma curiosidade sobre Dalton, porque o Dalton ele sofria, né, dessa deficiência que as pessoas têm dificuldade de distinguir cores, né? E por isso ele estudou e né, desenvolveu toda essa ideia da doença e tal, e a doença acabou sendo batizada, né, com o nome dele, que é o daltonismo, né? Então, ele sofria, né, dessa doença e foi batizada com o nome dele. É uma curiosidade aí sobre Dalton. Bom, então o Dalton foi o primeiro aí a propor um modelo que seria o átomo para ele. Só que com o passar dos anos, né, novos experimentos foram sendo feitos, né, a experiência ela não parava, gente. Nessa época era muita experiência, muito experimento, então foram sendo realizados e alguns cientistas começaram a acreditar que a matéria ela poderia conter partículas eletricamente carregadas, que o átomo não seria eletricamente neutro, como diria Dalton, né? Então, lá no final do século XIX, né, o físico britânico J.J. Thomson, né, que é Joseph John Thomson, ele descobriu o elétron, né, uma partícula subatômica negativamente carregada que orbitava ao redor do núcleo.
né? Então, com base nessa descoberta do Thomson, né, ele propôs aí o que a gente chama de o primeiro modelo atômico, de fato, que seria o modelo do pudim de passos, né? Em que você teria ali uma esfera, né, positiva e teria ali os átomos distribuídos, né, incrustadinhos ali, né, ao redor dessa esfera positiva, né, ali. Então é como se fosse mesmo um pudim, né, com as passas ali que seriam os elétrons, né. Então o modelo atômico de Thomson é chamado de modelo de pudim de passas, né, quando a gente precisa representar, essa aqui seria, né, a forma da representação, né, do modelo atômico do Thomson, né. O Thomson, então, ele foi um físico, né, nasceu em Manchester, na Inglaterra, né? E ele é que foi o responsável por descobrir a mínima partícula, que é o elétron, né? Estabelecendo então a teoria da natureza elétrica da matéria, né? Então é importante que vocês saibam representar o átomo descoberto, né? Proposto por Thomson, e também que ele foi o cientista que descobriu a existência do elétron, ok? Bom, seguido de Thomson, né, nós temos aí o modelo atômico proposto por Rutherford, né? Esse modelo ele foi proposto um pouco depois, né, foi em 1911, pelo físico neozelandês, que é o Ernest Rutherford, né? E esse modelo ele foi descoberto a partir dos experimentos que o Rutherford realizava, né? Que era com partículas alfa bombardeando folhas de ouro. Então a gente tem aqui o experimento de Rutherford nessa figura, né? Então o que ele fez, né? Ele fez com que partículas alfas provenientes do polônio aqui, né? Atravessassem essa placa de chumbo que tinha um orifício, né? Ela atravessava esses feixes de partícula alfa, atravessavam esse feixe, e ele passava por uma lâmina de ouro, tá? E nesse papel fotográfico aqui, ele registrava, né, os resultados desse experimento dele, né? Que eram essas partículas alfa, né, chegando aqui, sendo desviadas por essa lâmina de ouro, né? Então, a partir dos resultados dos experimentos de Rutherford, ele concluiu que a carga positiva do átomo estava concentrada em um núcleo central, né? Enquanto os elétrons orbitavam ao redor deste núcleo, tá? Então, ó, Dalton dizia que o átomo era maciço, eletricamente neutro. Thomson já descobriu que existia uma partícula subatômica, que era o elétron negativamente carregado, né? Então, não era mais uma bolinha, uma esfera maciça e neutra, ela tinha carga, né? E o Rutherford, através dos seus experimentos, percebeu que o átomo, além de ter essa carga negativa, ele também tinha um núcleo, que era positivo, né? Denso, positivo, e que tinha os elétrons em torno dele, né? Bom, então tá aí o nosso amigo Rutherford, né? Então, no modelo de Rutherford, o átomo ele é composto por um núcleo central pequeno, denso e carregado positivamente, em torno do qual os elétrons orbitavam né, em órbitas circulares ou elípticas, que está aqui, né? Que é o modelo que as pessoas até costumam chamar de modelo do sistema solar, né? Deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó. Modelo do sistema solar. Né? Porque assim como no sistema solar, você teria o Sol como este núcleo aí, né? E você teria os planetas orbitando em volta do Sol, que aqui no caso seriam os nossos elétrons, né? Na eletrosfera, né? Então, o núcleo é composto por prótons e nêutrons, né? E sua carga positiva é equilibrada pela carga negativa dos elétrons. Então, essa foi o modelo atômico, né? Proposto aí por Rutherford, né? Então, Rutherford, como eu já disse, né, ele foi um físico, nasceu na Nova Zelândia, né, físico e químico, na verdade, neozelandês, e ele, pesquisando urânio, descobriu a emissão de raios alfa e beta, deixando grande contribuição para a moderna teoria atômica, né? Então, o Rutherford foi também, assim como todos os outros, um cientista extremamente importante para o desenvolvimento da química e com o seu modelo atômico, né, que é chamado aí o modelo atômico de Rutherford. Bom,
Nós sabemos que os modelos atômicos eles não param por aqui, né? A partir daqui nós temos também a contribuição de Bohr, né? Que tem até o modelo atômico de Rutherford Bohr, né? Que foi aí enunciado pelos dois cientistas, né? E temos as teorias quânticas mais atuais, que seriam aí teorias de Schrödinger, né? Que é hoje em dia o átomo é a forma mais moderna, né, de explicação do que seria o átomo, né? Mas para o PISME, vocês só têm a necessidade de saber até o modelo atômico de Rutherford. Então, por conta disso, eu não vou continuar, tá? A gente vai parar em modelo atômico de Rutherford. Acho que deu para vocês entenderem, né? Quem foram os cientistas, o que eles fizeram, o que eles descobriram, quais foram as suas contribuições. Isso é o importante que vocês precisam saber para a prova, tá? Claro, saber representar, né, os modelos atômicos de cada um deles, ok? Então, se vocês gostaram da aula, se inscrevam aqui no meu canal para continuar recebendo mais conteúdos assim. E também me sigam lá no Instagram, no @vai_rolarquímica, que eu posto bastante conteúdo bacana lá para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.